Boa noite, graça e paz a todos. Eu sou a pastora Nirlene, para quem não me conhece, sou esposa do pastor Miguel Siriaco, somos presidentes da Igreja Evangélica Graça e Paz, situada na Avenida General Penha Brasil, 1478, Jardim Ceci, Zona Norte, Cachoeirinha. Quero nessa noite estar trazendo uma experiência que nós vivemos há um ano atrás, com a nossa filha Luísa, né, que há um ano atrás tinha 11 anos, hoje está com 12 anos. Nós criamos a Luísa já há 8 anos, né? Há 9 anos ela está comigo. E eu sou avó, mas temos como nossa filha, né? Porque criamos como nossa filha e temos a responsabilidade do cultivo espiritual da vida da Luísa. E há um ano atrás nós fomos surpreendidos com uma enfermidade, que antes de falar sobre isso, eu quero estar trazendo a vocês no livro de Ezequiel 47, 12, que Deus trabalhou na minha vida naquela noite, a qual a Luísa já estava desenganada pelos médicos, que diz assim, Ezequiel 47, 12, junto ao rio, as ribanceiras de outro lado, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e em sua folha de remédio. Eu não tenho tempo aqui para expor todo o capítulo de Ezequiel 47, mas nós entendemos sobre a torrente das águas, onde Ezequiel ali teve a visão, né, do rio do trono de Deus, e o Senhor o levou mais fundo. E nos dias de hoje, o Senhor ele quer também trabalhar em nossas vidas, mediante a nossa fé, e nos levar às profundezas das suas águas, nos tirarmos do raso. E muitas vezes são em situações difíceis, em situações que aos nossos olhos não tem mais jeito. Nós podemos entender aqui, através da lição de Ezequiel 47, que é a revelação do poder transformador da presença de Deus em nossas vidas e no mundo. A visão do rio da vida que flui do templo representa bênçãos divinas que trazem vida, que trazem cura, que trazem renovação. Onde antes havia desolação e morte, a progressão das águas deste rio, ele vai trazer vida, simboliza crescimento das bênçãos de Deus. E à medida que elas são liberadas e fluem, vem nos alcançar, alcança todos. E além disso, a transformação do Mar Morto, que morte. E ali então, esse rio vem e traz vida em um lugar estéril, em um lugar sem vida. E ali então transforma-se em águas frescas e vivas. E isso reflete o poder de Deus em transformar situações impossíveis em testemunhos de sua graça e de sua misericórdia, que foi o que a nossa família viveu no decorrer deste ano. E a mensagem central aqui é que, com a presença de Deus em nossas vidas, nós podemos experimentar transformação. Nós podemos experimentar cura e vida abundante. E somos chamados a compartilhar essas bênçãos com os outros e impactar o mundo. Há exatamente um ano atrás, a Luísa começou a sentir dores e diante de uma criança que até então nós não víamos nada irregular, ela começou a sentir dores como que de rins, dores nos ossos, e começamos então aquela trajetória de hospital. E durante 15 dias antes da internação dela, o diagnóstico era de infecção urinária. Começamos ali então com antibióticos, ia para o ortopedista, diziam que era dores do crescimento, até que ela foi desfalecendo e não teve alternativa
Ela se internou, então, aproximadamente dia 15, 16 de agosto, né? Já em 15 dias de uma trajetória mesmo, indo aos médicos todos os dias, indo em hospitais todos os dias, e não havia um diagnóstico. Quando então, no dia 17 de agosto, ela veio a ter falência de rins, já internada, né, no hospital ali, Cachoeirinha, onde não havia uma UTI infantil, e eles procurando tratar da forma que eles podiam, né? E os médicos já não davam mais esperança de vida para ela. Ali então ela já estava cometida com água no pulmão, água no coração, falência de rins, e aguardando uma vaga em outro hospital que pudesse fazer algo, porque até então, até esse algo era um impossível para o homem. E no dia 19, depois de muito desespero, de muito trâmite, de tantas situações, nós conseguimos uma vaga para a Luísa no Hospital Municipal do Vila Santa Catarina, né? Onde ali ela adentrou aquele hospital já com uma insuficiência renal aguda. Ela entrou ali com uma febre persistente e artralgias. Ela foi diagnosticada com um derrame pericárdico, um derrame pleural. Ela necessitava de intubação orotraqueal. Ela estava com insuficiência respiratória, associada ali já à injúria renal aguda. Ela precisava de pulsoterapia. Ela se encontrava com um derrame pericárdico, associado a proteinúria e hematúria, anemia hemolítica e linfopenia. E ali então, ela entra para uma UTI totalmente desenganada pelos médicos. Mas naquele momento que ela foi desenganada pelos médicos, é que a nossa fé teve que entrar em ação. Eu havia acompanhado ela na ambulância, né, e não podia ter outros acompanhantes, então naquele momento eu estava no hospital, totalmente dependente de Deus. Meu esposo se encontrava em casa, em oração. E foi quando eu liguei para um dos diáconos da nossa igreja, o diácono Danilo, desesperada, pedindo socorro. A igreja naquele dia, nós não tínhamos culto. E ele então adentrou ao grupo da igreja, acionou todos, foram para a igreja orar, enquanto a Luísa teria que passar por 3 cirurgias que, segundo a medicina, ela não conseguiria passar nem pela primeira. E naquele momento de angústia, só nos restava orar. E por que eu trouxe Ezequiel? Porque naquele momento em que o médico me chamou naquela sala e disse, olha, não temos muito o que fazer. Vai lá, despede dela, porque nós não sabemos se ela consegue passar nem pela primeira cirurgia. Isso, a igreja já estava em oração. E eu peguei a mãozinha dela ali e naquele momento eu disse para Deus, Senhor, há muita água no pulmão, há muita água no coração, mas os rios do trono do Senhor pode passar e purificá-la. E eu me lembro que naquele momento eu não tive forças para falar com ela. E eu comecei a louvar este hino. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. E quando eu vi ali, parte daquela equipe médica estava louvando comigo. E eu fui retirada dali, dobrei o meu joelho na porta daquela UTI e comecei a orar. E quando então o médico saiu e falou assim para mim, olha, ela já passou da primeira cirurgia, mas nós não sabemos se ela resiste à segunda. E veio a segunda. E na terceira, então, eu já estava acompanhada da minha nora Sula, né? O meu enteado Johnny já estava lá na portaria do hospital e ela já havia subido para me fazer companhia naquele momento tão difícil.
E eles não vinham falar mais nada. De repente, nós duas abrimos a porta daquele UTI e estava ali já a enfermeira providenciando para que a Luísa fosse para a cama. E eu comecei a dizer, ela está viva, ela está viva. E ali então os médicos nos chamou e disse, olha, os procedimentos foram feitos, mas nós não garantimos nada em 24 horas. Vocês podem ir para casa e dentro dessas 24 horas, se nós ligarmos para vocês, não é nada bom. E ficou marcado então que às 11 horas da manhã eu voltasse para casa. E foi uma noite muito longa para mim naquela noite. Eu não dormia e quando foi 8h30 da manhã, eu levantei, fui até o banheiro e de repente veio aquela voz dela. Vó, eu estou bem. E eu cheguei no meu esposo e disse, eu ouvi a voz dela dizendo que estava bem. E nós tínhamos que voltar para o hospital às 11 horas. E o meu esposo então, ele disse para mim, olha, há duas situações. Ela pode estar bem porque está viva ou ela pode estar na glória. E às 11 horas nós teríamos que estar ali naquele hospital. E eu fui para aquele hospital. E quando eu cheguei ali, que os médicos me atendeu, a junta médica, eles disseram, olha, por volta de 8h30 da manhã, a tua filha quase foi a óbito. Nós tivemos que ressuscitá-la porque ela teve uma parada cardíaca. E foi justamente naquele momento que eu ouvi a voz. Olha, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é que aqui no livro de Ezequiel, ele vai nos convidar à cura através da imagem do rio que flui do templo, trazendo vida, trazendo restauração por onde que ele passa. Essa visão simboliza a graça e o poder de Deus em transformar áreas secas em vida, tanto física quanto espiritual. A água viva, o rio que flui do templo representa a água viva, ou seja, a presença e o poder de Deus que trazem vida, que trazem restauração. E foi o que nós vivemos ali e houve um processo de 3 meses. Ela ficou internada 3 meses. Ela ficou entubada. Ela ficou em coma. E cada dia vinha um laudo. E o laudo que teve, o diagnóstico foi um lúpus eritematoso sistêmico, que é raríssimo para uma criança de 11 anos. Claro que é genético, mas muito raramente na família não se havia ativado nessa idade. Foi uma surpresa para todos. E ali havia morte, mas eu quero te dizer que o rio cura o mar morto, transformando em um lugar de vida, com peixes, com vegetação. Isso simboliza a restauração que Deus pode trazer às áreas de nossas vidas que parecem sem esperança. Ali para a medicina não havia esperança para a vida dela. E nós começamos essa trajetória de internação, onde a cada dia eles chegavam e diziam, olha, o lúpus afetou tal órgão. Mas vinha a oração da igreja. Não só da igreja Graça e Paz, mas da igreja do Senhor, que entrou em oração. Pastores, missionários, cristãos entraram em oração. E ali então vinha a imagem do rio que traz vida, cura, aonde antes havia morte. Nos lembra que Deus pode transformar situações difíceis e restaurar o que está perdido. Estava perdido para a medicina, mas não para Deus. E foram 3 meses de muita luta, às vezes de desesperanças, mas Deus queria nos levar em um nível mais profundo. E eu me lembro que passados 2 meses de tanta cirurgia, medicina, remédios, situações, noite, choro, oração, mais ou menos em outubro, e a gente esperava a alta da Luísa, porque já havia um cansaço físico. E houve uma junta médica que nos reuniu ali, assistente social, psicólogo, pediatra, nos chamou para uma reunião dizendo que havia um exame que havia probabilidade dela estar com uma leucemia e que ela não teria alta, que ela ia morar no hospital, que nós pudéssemos
levar tudo o que fosse dela para o hospital, material de escola, aquilo que ela gostava. E naquela noite, ou tarde, não me lembro, eu deixei a Sula, minha nora, lá com ela e saí daquele hospital desesperada. Mas a minha fé em Deus não. E eu dizia, eu não aceito isso. Eu nunca aceitava, nenhum laudo eu aceitava. E então ela fez o exame, né, para tirar aquele líquido da medula para saber. Resultado negativo, não havia leucemia. 15 dias depois, Luiz estava de alta do hospital, no dia 29 de outubro de 2024. Quero dizer que as árvores que crescem ao longo do rio, com frutos e folhas que servem de remédio, simbolizam a renovação espiritual e a provisão de Deus, e nós vimos a provisão de Deus ali. Resumindo aqui, Ezequiel 47, ele nos convida a confiar no poder curador de Deus. Ele simboliza pelo rio que flui do templo a nos aproximarmos de Deus. Nós podemos experimentar restauração em nossas vidas, encontrando vida, encontrando esperança. Eu quero deixar aqui nessa noite para vocês que Jesus é a fonte da vida. Lá no livro de João 7, 37, 39 vai dizer que Jesus ele nos convida, aqueles que têm sede, ele convida aqueles que têm sede a irem a ele beberem, prometendo que rios de água viva fluirão do seu interior. A água viva, ela representa a vida eterna que Jesus oferece àqueles que creem nele, superando a morte espiritual e garantindo a comunhão com Deus. Nós precisamos ter sede dessa água, que é Jesus. Para a medicina, o lúpus, ele é uma enfermidade que não tem cura. Nós prosseguimos com o tratamento da Luísa e a cada ida no hospital, os exames dela estão bem. O que eu quero deixar para vocês essa noite é que havia morte. Para a medicina, as sequelas da enfermidade levaria a Luísa a óbito. Mas o Senhor deu vida. E Ele nos convida a aceitar essa vida. Eu quero te convidar a aceitar essa vida. Porque por mais que a gente continue em tratamento, nós entendemos que o que o Senhor quer de nós é a nossa alma. Hoje nós vamos ver aí, talvez nesse momento, pessoas que estão com o seu físico saudável, mas por um acidente, por algo imprevisto ali, ela vai a óbito. E será que a sua alma foi salva? Nós prosseguimos com o tratamento na esperança da cura, mas na certeza que houve vida. Houve vida. Então a imagem de um rio ou de uma fonte que jorra água sugere a abundância e o fluxo contínuo da graça e do poder de Deus na vida do cristão e na vida daquele que quer Jesus. Então nós vamos entender que a metáfora da água viva em relação a Jesus destaca sua capacidade de satisfazer a sede espiritual mais profunda do ser humano, oferecendo vida eterna e capacitação. E que o livro de Ezequiel vai nos trazer a certeza de que do trono de Deus há remédio, a cura.